São radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 16 de setembro de 2020. E vamos ao destaque do dia: reforço no combate a incêndios no Pantanal. Governo repassa 10 milhões de reais para Mato Grosso. Luana Karen. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência no estado de Mato Grosso nesta quarta-feira. E você também vai ouvir hoje. Presidente Jair Bolsonaro efetiva Eduardo Pazuello como ministro da Saúde. Divulgadas novas regras para concessão, manutenção e revisão do BPC, o benefício de prestação continuada. Priscila Machado. A portaria trará maior rapidez na análise dos pedidos. Fiscalizar dinheiro público usado no combate ao coronavírus e possíveis fraudes no pagamento do auxílio emergencial. Vamos falar sobre o combate a irregularidades e transparência nos gastos do governo em uma entrevista ao vivo com o ministro da Controladoria Geral da União. Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Alisson Machado. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Combater a corrupção e fraudes em contratos, além de dar transparência às ações e gastos do governo, inclusive durante a pandemia. Estas são algumas das funções da CGU, a Controladoria Geral da União. E para falar sobre este trabalho, a gente recebe aqui no estúdio o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Boa noite, ministro. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Alisson. Um prazer estar aqui. Ministro, uma das funções da CGU vem sendo combater tentativas de fraudes no auxílio emergencial para garantir que o dinheiro chegue a quem realmente precisa. Como é que está esse trabalho e quais são os tipos de fraudes mais comuns? Bem, a gente vem trabalhando basicamente com o cruzamento de grandes bases de dados disponíveis no governo. A partir desse cruzamento de informações, a gente identifica tanto irregularidades quanto fraudes. As fraudes mais comuns têm sido a utilização de CPFs de pessoas que já morreram, ou então CPFs de pessoas que não fazem jus ao programa e tentam passar nesses crivos. Esse trabalho já resultou numa economia ao governo de cerca de 4,5 bilhões de reais, um total de recursos empregados no sistema geral de 240 bilhões de reais. Então todas essas bases estão sendo cruzadas e a gente tem tentado trabalhar. Algumas irregularidades também são identificadas, que aí não se caracterizam fraudes, mas sim são pessoas que não fazem jus ao programa, ou que não têm a idade ainda, ou não têm a renda familiar que se adequa ao programa. Então esses são os trabalhos que nós estamos realizando, que têm gerado resultados efetivos para o governo. Ministro, outra ação também é fiscalizar os recursos públicos usados no combate ao coronavírus. Inclusive, hoje a CGU participou de uma operação para apurar supostas irregularidades em contratos pelas prefeituras de Recife e também Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Como é o trabalho para evitar que existam casos de superfaturamento e contratos irregulares? Bem, a gente fez um trabalho bem manual em cerca de quase 280 entes federados, estados e municípios, e também a própria União. Fizemos o levantamento dos preços praticados nessas contratações, não só dos preços, mas também de quem foi contratado. Nenhum trabalho nosso ele focou somente em superfaturamento. Nós juntamos superfaturamento com outros indícios de irregularidade. Por exemplo, empresas que não têm funcionário, empresas que funcionam em endereços inexistentes. Então, quando todos esses fatos se juntavam num único caso, a gente trabalhava. Já fizemos 30 operações e vamos continuar trabalhando aí para identificar outras possíveis irregularidades que aconteçam aí na aplicação dos recursos da Covid. E, ministro, a população também pode fiscalizar tanto a aplicação de recursos na saúde quanto as suspeitas de fraudes no auxílio emergencial. Se alguém tiver uma denúncia, o que deve fazer? Olha, a gente tem o canal de denúncia do governo, que é o nosso FalaBR, falabr.cgu.gov.br, entra lá na internet. Você pode tanto denunciar quanto fazer qualquer manifestação de ouvidoria, seja ela reclamações, sugestões, elogios. Qualquer manifestação vai ser bem-vinda e vai ser analisada pelas equipes do governo.
A CGU é responsável por dar transparência aos gastos do governo. E, ministro, quais são os canais que a população pode ter acesso para acompanhar onde o dinheiro arrecadado com impostos está sendo usado? Bem, o portal da transparência do nosso país é o portal da transparência referência no mundo, né? É o www.portaldatransparencia.gov.br. Entra lá, nós temos lá os recursos arrecadados, os recursos gastos, o dinheiro que o governo aplica, salário de servidores, utilização de cartão corporativo ou cartão de pagamento do governo federal, todas essas informações estão lá dentro. A gente teve agora, inclusive, as informações das pessoas que receberam, os quase 67 milhões de brasileiros que receberam auxílio emergencial. Tivemos acessos enormes, quadriplicamos, tínhamos um acesso no portal transparente de 1 milhão de pessoas mês, passamos para 4 milhões de pessoas mês. Então, qualquer um que quiser acompanhar os gastos públicos, entra lá no portal da transparência.gov.br que pode acompanhar os gastos do governo. Nós conversamos com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ministro, muito obrigada pela entrevista para a Voz do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. O governo federal vai repassar 10 milhões de reais para o combate ao fogo no Pantanal. Além disso, reconheceu a situação de emergência no estado. Os anúncios foram feitos hoje durante visita da comitiva do governo ao Mato Grosso. Somado ao anúncio realizado ontem no Mato Grosso do Sul, o apoio federal na região já chega a quase 14 milhões de reais. Da compra de soprador, mangueira e motobomba, até o aluguel de carros-pipa e aviões com capacidade para jogar água sobre o fogo. Os 10 milhões de reais enviados pelo governo federal ao Mato Grosso vão reforçar o combate aos incêndios que afetam principalmente a região do Pantanal. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência no estado de Mato Grosso nesta quarta-feira. E em visita à capital, Cuiabá, o ministro Rogério Marinho anunciou os recursos. Segundo o ministro, estão sendo discutidas medidas para evitar que incêndios como os que estão afetando a região aconteçam novamente. Nós estamos aportando recursos para que esses esforços possam ser potencializados. Nós temos aí uma expectativa de que nos próximos dias nós possamos ter precipitações pluviométricas que vão nos ajudar a combater o incêndio, mas nós não vamos abrir mão de estarmos atentos para fazermos a nossa parte. Temos conversado com o governador e com a bancada a necessidade de discutirmos formas de, no futuro, prevenirmos situações como essas. De 1º de setembro até esta quarta-feira, a Defesa Civil de Mato Grosso contabilizou 149 mil focos de incêndio, mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. A fumaça dos incêndios que atingem o estado encobriu a capital Cuiabá, que está há mais de 100 dias sem chuvas e tem registrado temperaturas acima dos 40 graus, com 10% de umidade. O governador Mauro Mendes explicou que foi decretada calamidade pública no estado para acelerar as ações de combate aos incêndios. O reconhecimento dessa decreto de calamidade, que permite receber importantes recursos que vão ajudar na aplicação das infraestruturas necessárias para o combate aos incêndios que estão acontecendo e também a celeridade nas novas contratações, novas aeronaves, mais equipamentos, comprar mais retardante para ajudar as equipes terrestres a combater e minimizar o efeito do fogo nessas regiões. Poconé, Barão de Melgaço e Cáceres são os municípios mais afetados pelos incêndios no Mato Grosso. Todos estão na região do Pantanal. Além dos 10 milhões para o estado, o governo federal também autorizou o repasse de 400 mil reais diretamente para Barão de Melgaço. Em agosto, Poconé já havia recebido 870 mil reais do governo federal para combater os incêndios. De Cuiabá, Luana Karen. O general Eduardo Pazuello tomou posse agora há pouco como ministro da Saúde. Ele estava interinamente no cargo desde maio. Na cerimônia de posse, Pazuello fez um balanço das medidas adotadas pelo governo no combate ao novo coronavírus. A repórter Caroline Blaut acompanhou a posse e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Caroline. Quais foram os destaques desse balanço do ministro? Oi, Alisson. Boa noite. Boa noite, Gabriela, ouvintes da Voz do Brasil. Bem, o general Pazuello ele tem sido responsável pelas estratégias do governo federal de enfrentamento da pandemia da Covid-19.
Ele destacou que, desde que assumiu, implementou uma mudança de protocolo no tratamento precoce da doença e passou a incentivar a população a procurar imediatamente uma unidade de saúde a partir do primeiro sintoma. O ministro também disse que está sendo implementada uma nova estratégia de diagnóstico e testagem com a duplicação da capacidade de processamento de testes nos laboratórios centrais de todo o país. E garantiu que o governo está empenhado na busca por uma vacina para todos os brasileiros. Não medimos esforços na busca da vacina, uma vacina segura e comprovadamente eficaz, o mais rápido possível para todos os brasileiros. A solução definitiva virá com a vacina e as medidas já estão sendo tomadas. O ministro lembrou que o governo assegurou a compra de 100 milhões de doses da vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade Inglesa de Oxford e que negocia também com outros laboratórios. Carol, o ministro fez uma avaliação das ações do governo no combate à pandemia? Fez sim, Gabi. O ministro elogiou a atuação dos profissionais de saúde no enfrentamento à Covid-19 e disse que a principal ferramenta de combate à doença tem sido o SUS, o Sistema Único de Saúde. Segundo Pazuello, sem essa estrutura do SUS que abrange todo o país, não seria possível gerir a saúde pública durante a pandemia num país de grande território como é o Brasil. O ministro falou ainda sobre os projetos do Ministério para o período depois da pandemia. O Ministério da Saúde inova com o prontuário eletrônico, único que permitirá aos profissionais de saúde o acesso ao histórico dos pacientes em qualquer parte do território brasileiro. Outra medida é o Programa de Saúde Digital, que aumentará o acesso à saúde em áreas remotas. Seguindo essa orientação de aliar eficiência à tecnologia, estamos desenvolvendo o Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão, que possibilitará o desenvolvimento de tratamentos para cânceres e doenças raras em nosso país. Também investiremos na construção de um laboratório de alta tecnologia, que permitirá pesquisas de micro-organismos com vistas a garantir a segurança nacional contra agentes biológicos. E o presidente Jair Bolsonaro elogiou o trabalho de Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Segundo ele, a escolha do general levou em consideração a experiência anterior de Pazuello em ações de gestão. Foi um grande homem por ocasião da gestão das Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro. Logo depois, final de 2018, como interventor na Fazenda, lá no estado de Roraima. Também na Operação Acolhida. Todos nós sabíamos da sua enorme capacidade de gerir aquilo que estivesse aí sob sua orientação. Então você realmente, nesses 3 meses, ganhou a simpatia de prefeitos, de governadores, e nesse momento que você faça um excelente trabalho, porque a consequência desse trabalho é salvar vidas, é minorar sofrimentos, é dar esperança ao nosso povo. Eduardo Pazuello é natural do Rio de Janeiro, tem 56 anos e se formou em 1984 na Academia Militar das Agulhas Negras. Gabriela, Alisson. Obrigado, Caroline Blaut, pelas informações ao vivo. E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. Até agora, 3.720.312 pessoas se recuperaram da infecção. O número total de casos confirmados é de 4.419.083. 134.106 pessoas morreram de Covid-19. Mais rapidez na análise dos pedidos do BPC, o benefício de prestação continuada. Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre as novas regras para concessão, manutenção e revisão do benefício. Atendimento médico a comunidades indígenas isoladas. Até o dia 5 de outubro, profissionais de saúde das Forças Armadas vão atuar nos distritos sanitários especiais indígenas, localizados no Maranhão. Uma missão que tem a parceria dos Ministérios da Defesa, Saúde e Justiça e Segurança Pública.
A ação vai atender a aproximadamente 10 mil indígenas que moram em aldeias localizadas em áreas de difícil acesso no estado do Maranhão. Foram enviados 23 profissionais de saúde das Forças Armadas, sendo a equipe formada por ginecologistas, pediatras, infectologistas, enfermeiros, entre outras especialidades. Além disso, a Força Aérea transportou cerca de 2 toneladas de medicamentos e equipamentos de proteção individual para uso da comunidade. O assessor técnico da CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, Carlos Colares, diz que a parceria reforça a presença do Estado brasileiro. Devido à chegada ao surgimento dessa pandemia, acabou gerando uma demanda reprimida de atendimento especializado. E essa parceria com o Ministério da Defesa, utilizando dos médicos das Forças Armadas, faz com que nós consigamos chegar para atender aquilo que ficou reprimido. Por meio dos distritos sanitários especiais indígenas, a Secretaria Especial de Saúde Indígena monitora constantemente a situação dessas comunidades. O secretário de Ensino, Pesquisa, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa, General Manuel Luiz Pafiadachi, destaca a importância da integração entre os ministérios nessa missão. A gente tem um trabalho integrado em que a gente leva os médicos, mas a CESAI faz todo o contato com as lideranças indígenas para que a gente possa entrar com autorização dele. A primeira fase da operação segue até 21 de setembro. Nesta etapa, serão atendidos indígenas de 4 aldeias do município de Barra do Corda, no Maranhão. A segunda etapa ocorre no período de 21 a 28 de setembro, nos municípios de Santa Inês e Zé Doca. E a terceira, de 28 de setembro a 5 de outubro, atenderá populações dos municípios de Grajaú, Arame e Amarante. Reportagem Lani Barreto. As agências do INSS estão passando por vistoria para voltarem a realizar perícias médicas. Os centros de atendimento foram fechados no início da pandemia do novo coronavírus e começaram a reabrir na segunda-feira. Nesta retomada de atividades, as agências estão se adequando a normas de segurança para evitar a contaminação de segurados e servidores. Nas vistorias das agências do INSS estão sendo avaliadas questões de segurança relacionadas à transmissão do novo coronavírus, como o tamanho dos consultórios para permitir o distanciamento mínimo entre o perito e o segurado e a disponibilização de materiais de higiene e proteção, como máscaras, luvas e álcool em gel. As inspeções devem ser concluídas até esta quinta-feira, tudo para garantir o retorno seguro dos servidores e também do público, como afirma o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal. A ideia é fazer com que nós possamos, o quanto antes, voltar ao trabalho, né? Esse é um trabalho essencial para pessoas desguarnecidas, mas é hora de retomada, obviamente, atentando aqui a todos os protocolos de segurança. Na segunda-feira, o INSS reabriu parte das agências, mas sem o serviço de perícia médica. A retomada das perícias vai resolver o problema de trabalhadores que dependem do exame para conseguir ou manter benefícios como auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Marcondes Silva é consultor e conta que vários processos para a aquisição dos benefícios estão parados no escritório de advocacia onde trabalha em Brasília. É muita gente mesmo, são mais de, acho que é questão de 300 clientes, mas é isso, voltando à perícia, com certeza vai melhorar. Para quem não conseguiu fazer perícia nesse período de isolamento social, o INSS informou que segurados com direito aos benefícios por incapacidade vão receber antecipações de um salário mínimo, enquanto as perícias estiverem suspensas. E segundo o presidente do INSS, Leonardo Rolim, 151 agências já estão prontas para retomar imediatamente os serviços. Além disso, nós temos várias outras que tinham algumas pendências em relação, por exemplo, rota de fuga. Isso não é uma pendência para a agência abrir, para as demais atividades. Não é um tema ligado à Covid, é um tema estrutural, mas um tema estrutural de grande importância, que nós entendemos que seria sensato
não atender perícia enquanto não resolver o problema de rota de fuga. As inspeções também estão verificando itens que não impedem o retorno das atividades, como as condições de ventilação e a existência de detectores de metal nas agências. Reportagem Selma Dias. Lembrando que o atendimento presencial para alguns serviços foi retomado em 500 das mais de 1.500 agências de todo o país. Os horários precisam ser agendados com antecedência pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. O expediente é de segunda a sexta-feira, mas com horário reduzido, das 7 da manhã à 1 da tarde. O governo publicou hoje novas regras para a concessão, manutenção e revisão do benefício de prestação continuada, o BPC. A ideia é tornar o benefício mais rápido e mais simples para quem precisa. O benefício é pago para pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos. Para ter direito ao benefício de prestação continuada no valor mensal de um salário mínimo, é necessário que o rendimento bruto mensal por pessoa da família seja de até 25% do salário mínimo. Podem receber o benefício pessoas com deficiência que não podem trabalhar e idosos com mais de 65 anos que não têm direito à previdência social. Pelas novas regras de concessão do BPC, vão poder ser deduzidos da renda mensal bruta familiar os valores gastos com medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis e consultas médicas. Basta comprovar a situação com prescrição médica e que esses itens não sejam recebidos pelo requerente por órgãos públicos. Além disso, para requerer o benefício, fica dispensada a apresentação de documentos originais quando a informação puder ser confirmada pelo INSS por meio de cruzamento de dados. De acordo com Mariana Neres, secretária nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, a portaria trará maior rapidez na análise dos pedidos. Um processo mais ágil, mais rápido de resposta para o seu requerente. Uma inovação é a dispensa do formulário de composição do grupo familiar e de renda como um documento obrigatório no requerimento do BPC, sendo necessário apenas que as informações sobre composição familiar e renda possam ser adotadas as que já constam no cadastro único. No caso das pessoas com deficiência, o benefício estará sujeito à revisão periódica e será levado em conta o impedimento de longo prazo na incapacidade da pessoa em trabalhar. O pedido de benefício será negado se a deficiência não for comprovada após perícia. Para atestar as informações declaradas no pedido de benefício, serão aceitas, a partir de agora, a certificação digital ou biometria. Reportagem Priscila Machado. O FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, que financia estudos em cursos superiores, vai abrir cerca de 500 mil novas vagas remanescentes. Cada candidato concorre a uma vaga, podendo optar por até 3 cursos diferentes. Para se inscrever, é necessário ter participado de uma das edições do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2010. Ter obtido no mínimo 450 pontos na média das provas, nota superior a 0 na redação e ter renda mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa. O Ministério da Educação informou que em breve deve ser publicado o edital com o cronograma da seleção. Os candidatos devem se inscrever na página do FIES, no endereço fies.mec.gov.br. A Caixa realizou hoje o pagamento do auxílio emergencial para quase 4 milhões de brasileiros nascidos em junho. Os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, para pagamento de boletos e compras em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais. A taxa básica de juros da economia vai continuar em 2% ao ano. O Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu manter a Selic por considerar que há uma incerteza com relação ao futuro por causa da Covid-19. O comitê considera que indicadores recentes sugerem uma recuperação parcial da economia brasileira. O comitê avalia que a inflação deve se elevar no curto prazo. O
essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.